Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada em 7 fundos imobiliários que eu não vendo de jeito nenhum. São 7 FIs que, na minha opinião, são os melhores que nós temos na Bolsa de Valores. Aqui eu vou te mostrar então esses 7 FIs, vou falar sobre os principais indicadores de cada um deles, os setores, como que eles funcionam, e lá no final eu coloco então numa planilha pra gente ver os valores que a gente precisa ter investido para montar essa carteira e também quanto que ela vai gerar para nós de dividendos, qual que é o dividendo médio dessa carteira de investimentos. Aqui uma carteira bem diversificada com 5 FIs de tijolos e 2 de papel. Então bora lá pro vídeo e vamos ver quais são esses FIs. Nós vamos começar aqui com a nossa carteira de investimentos com esses 7 fundos imobiliários pelos FIs de papel. Lembrando que os FIs de papel eles são mais arriscados e por isso eles também pagam muito mais dividendos se comparado com os FIs de tijolos. Mas como eu comentei já aqui no canal em outro vídeo, vou deixar o link aqui em cima, nós estamos vivendo um momento de queda da Selic, o que vai fazer com que os FIs de papel eles também comecem a se desvalorizar e pagar menos dividendos. Então existe sempre essa dinâmica que acontece na economia, quando a taxa Selic ela baixa, os FIs de papel eles também baixam e os FIs de tijolos eles acabam se valorizando. Então uma porcentagem boa pra gente ter na carteira é sempre ali mais ou menos uns 30% para FIs de papel, pagando bons dividendos, e os outros 70% da carteira de FIs então destinada para os FIs de tijolos. Eles sempre vão receber o valor da inflação durante o período, ao longo dos vários anos, a inflação vai sendo reposta no valor daquele imóvel, além, claro, dos dividendos que a gente recebe. Então, existe essa dinâmica diferente. Os FIs de papel, a gente não tem tanta variação no preço da cota deles, mas eles vão estar sempre pagando altos dividendos, sempre acima da inflação, sempre acima da taxa Selic. Agora, os FIs de tijolos, o seu dividendo é baixo, é menor, ali em torno de 0,80, 0,90 ao mês, mas eles também recebem essa valorização na cota ao longo dos anos. Então, saiba disso, tem essa diferença, FIs de papel, FIs de tijolos. Beleza? Vamos lá, vamos aqui pro primeiro, que é o KNCR11. Esse é o fundo imobiliário da Quineia, do Grupo Itaú. A gente pode comprar ele aqui com cerca de R$113. O seu PVP está em 1,02. Esse é um indicador que mostra se está caro ou barato. No caso, quando vem acima de 1, ele está um pouquinho acima do seu preço justo. Quando está igual a 1, é o preço justo. Quando vem abaixo de 1, existe um desconto no mercado. A gente estaria comprando esse fundo imobiliário numa promoção, com um desconto de 5%, 10%, de acordo com esse PVP que vem abaixo de 1. No caso aqui do KNCR11, a gente está comprando aqui levemente acima do seu valor justo. O seu patrimônio líquido é em torno de 5,7 bilhões. Ele é um dos maiores fundos imobiliários que nós temos listados na Bolsa de Valores. Ele tem mais de 330 mil investidores. O dividendo mensal dele tem ficado em torno de 0,92% e o dividendo acumulado dos últimos 12 meses tem ficado em 12,54%. Aqui um dividendo muito bom, mas como eu te falei, os FIs de papel eles tendem a diminuir um pouco esses dividendos porque a taxa Selic também está baixando no nosso país. Então, a renda fixa como um todo ela está baixando. Esses FIs, eles têm crédito dentro do seu portfólio e eles estão atrelados sim à Selic, à inflação, ao CDI. Então, conforme essa renda fixa, essas taxas vão baixando, eles também recebem um pouco menos de dividendos. Então, é natural que esse dividendo para o próximo ano seja um pouquinho menor. E dito isso explicado, nós temos aqui embaixo, então, eu vou trazer sempre a quantidade de cotas que você tem que ter e o valor investido nele, no KNCR11, para começar a gerar cotas infinitas com ele. Então, se você comprar 109 cotas do KNCR11 aos valores que está aqui hoje, com esse dividendo que nós estamos vendo aqui, a gente precisa então de R$11.265 investidos, essas 109 cotas, o que dariam já no próximo mês para ti R$113,64, ou seja, uma nova cota do KNCR11. Esse é aquele ponto que a gente chega que o nosso fundo imobiliário, o nosso dinheiro investido, ele está gerando uma nova cota dele mesmo. A gente está começando a girar aquela bola de neve, a criar aquele efeito das cotas infinitas. Isso é sempre muito bom. Isso é um ponto, um marco que a gente, como investidor, a gente tem, ir em busca das cotas infinitas para cada fundo imobiliário que a gente tem. Então, coloque como uma meta, como um objetivo para você chegar. E beleza, seguindo aqui para o próximo fundo imobiliário que nós temos o MXRF11. Esse é um excelente fundo imobiliário também de papel. Ele tem mais de 1 milhão de investidores, 1.088.000 investidores acompanham o MXRF, são cotistas, são sócios aqui do MXRF11 e ele segue uma lógica parecida com o KNCR11 que a gente viu ali no início. A diferença é que dentro do MXRF11 ele também investe em mais outros fundos imobiliários. Então ele tem um portfólio um pouquinho mais diversificado. Ele não tem só aqueles CRIs, aquele crédito, aquele papel mesmo que é dado para o setor imobiliário, mas ele também tem outros fundos imobiliários dentro do seu portfólio e ele é um FI de base 10, por isso que ele é tão popular e por isso que é mais fácil da gente atingir também as cotas infinitas com ele. A gente compra com cerca de R$10
R$12,42. O PVP dele está em 1.06, aqui é um ponto de atenção, ele já está um pouco mais acima aqui do seu valor justo. 1.02 tá ok, 1.01 tá, beleza, a gente pode comprar, mas acima disso a gente já tem que começar a abrir o olho. Então o MXRF ele estaria num valor aqui bem acima já do valor justo. O patrimônio líquido dele é de 3,3 bilhões de reais, então também um fundo gigante que nós temos na Bolsa de Valores. O dividendo pago no mês tem ficado em 0,95% e o dividendo acumulado dos últimos 12 meses, 12,76%, quase 13%. Lembrando que esses dividendos dos fundos imobiliários eles são isentos do imposto de renda. Então esse valor que chega na conta é um valor limpo, um valor já isento, sem imposto de renda nenhum. Bom, para a gente chegar nas cotas infinitas, a gente precisa de 106 cotas dele, o que daria R$1.113 e isso já iria gerar para nós, então, no próximo mês, cerca de R$10,48, ou seja, a gente já compra uma nova cota do MXRF11. Por isso que tantas pessoas estão indo em busca dos FIs de base 10, porque eles são mais fáceis de chegar nesses objetivos, em chegar nesse valor aqui das cotas infinitas. Então, é uma motivação a mais a gente chegar neles, a gente chega com esses FIs de base 10. Mas a diferença, os FIs de base 100, base 10, não existe diferença, na verdade. É simplesmente o valor da cota, um é 100, o outro é 10, mas não muda muita coisa além disso. Bom, seguindo aqui agora para os FIs de tijolos, nós temos aqui então o BTLG11. Esse é um excelente fundo imobiliário de galpões logísticos. Ele tem 23 imóveis, 23 imóveis, esses gigantes imóveis que a gente tá vendo aqui nessas imagens. Então são esses imóveis que armazenam as mercadorias e fazem o despacho pro Brasil inteiro. São mercadorias de e-commerce ou então de grandes lojas, grandes indústrias. Eles usam esses galpões para colocar as suas mercadorias. Beleza, a gente compra ele com cerca de R$104. A sua gestora é a BTG Pactual. O PVP dele está em 1.05, também levemente acima aqui do seu preço justo. Tá ficando já um pouco caro aqui o BTLG. O patrimônio líquido dele de 4,3 bilhões, um fundo gigante também, um dos maiores que nós temos na bolsa. O número de cotistas passa de 315 mil investidores. E o dividendo, como eu falei, os FIs de tijolos, eles pagam menos dividendos, espere isso. O dividendo mensal dele tá aqui em 0,72%, o que deu no ano 8,72%. Então vejam, dividendo menor, mas ele tem essa valorização da cota. Conforme o tempo vai passando, esses imóveis vão sendo reajustados pela inflação, isso vai aumentando o valor da cota do BTLG. É uma dinâmica um pouquinho diferente. Bom, 139 cotas dele, cerca de R$14.476 investidos, já iriam gerar então R$104 para nós no próximo mês, o que daria para comprar uma nova cota aqui do BTLG11. Uma segunda opção de galpões logísticos também muito famosa, muito querida, aqui um excelente fundo imobiliário é o HGLG11. E a gente pode comprar ele com cerca de R$166, o valor da cota já está um pouco maior aqui do que o BTLG. Esse é o fundo que tem um histórico maior, então veja, a cota foi subindo ao longo dos anos. O seu PVPA está aqui em 1.05, ou seja, ele está também acima do seu valor justo. É muito difícil hoje em dia a gente encontrar bons fundos imobiliários a um preço justo ou um preço abaixo do seu valor justo. Isso a gente encontrava ali no ano passado, enquanto ainda os fundos imobiliários estavam bem descontados. Agora, com essa retomada, os FIs já subiram 20%, 30% de um ano para cá, então é difícil a gente encontrar grandes oportunidades de FIs baratos. Aqui nós temos sempre esses FIs que estão ali próximo do seu preço justo, mas levemente acima. E a tendência é que eles vão se valorizando cada vez mais. Conforme a Selic vai baixando, esses FIs de tijolos vão ficando cada vez mais caros. Então, sim, ainda vale a pena investir neles. Bom, o patrimônio líquido dele é de 5,3 bilhões, também um dos maiores fundos que nós temos listados na bolsa. O dividendo mensal, aqui um ponto de atenção, 0,65. Ele vem pagando poucos dividendos porque ele é um FI que não tem muito risco. Ele tem excelentes imóveis, excelentes inquilinos, então ele não apresenta tanto risco. Ele vem pagando também um dividendo que é um pouco inferior, que no ano tem ficado ali em 8,25%. Bom, 154 cotas dele, R$25.641, já iriam gerar R$166 para nós, uma nova cota do HGLG pra gente investir. Agora indo para os FIs de shopping centers, nós temos aqui o VISC11, a sua gestora é a Vinci, a gente pode comprar ele com cerca de R$121. O PVP dele, esse sim está abaixo de 1, está em 0,95, o que indica que ele está ainda abaixo do seu preço justo. Então a tendência é que o VISC ele vá voltar para o seu preço justo, seria uma boa oportunidade pra gente investir, pra gente olhar aqui pro VISC11. O patrimônio líquido dele é de 3,6 bilhões, ele tem mais de 330 mil investidores, o dividendo no mês tem ficado em 0,81%, o que deu no ano 9,22%. 124 cotas do VISC11, R$15.000 investidos, já iriam gerar R$121,64. A nova cota do VISC11, esse excelente fundo imobiliário de shoppings, tem 18 shoppings espalhados no Brasil inteiro. Agora, seguindo por uma outra opção também de shopping centers, o HGBS11. Esse é um fundo que tem uma história bem maior, já é listado lá desde 2010, 2011, e a gente tem aqui então o valor dele, a cota dele está em R$227, o PVP dele está também descontado,
está em 0,98, então levemente descontado. Bom também para a gente investir nele. O patrimônio líquido dele quase 3 bilhões, 113 mil investidores. O dividendo mensal tem ficado em 0,76, o que deu no ano acumulado dos últimos 12 meses 9,31%. A sua gestora é a Hedge Investments e com 132 cotas dele, do HGBS 11, cerca de 30 mil reais. Veja que o valor da cota aqui é muito alto, então a gente precisa ter também um valor maior investido. Dariam esses quase 30 mil reais, dariam já R$227,73, uma nova cota do HGBS 11. E para fechar, um fundo híbrido, nós temos aqui o ALZR 11. Esse é um fundo que tem tanto galpões logísticos, prédios comerciais, ele também tem data centers, tem uma ótima diversificação no seu portfólio, por isso ele também traz uma segurança muito grande, ele tem excelentes inquilinos dentro dele. E bom, o valor dele é de R$117 por cota, ele tá sempre acima aqui do seu valor justo, então o PVPA dele está em 1,10, ele tá sempre caro pra gente comprar. O patrimônio líquido dele tá quase em 1 bilhão, ele é um fundo um pouquinho mais recente, mas como ele apresenta essa excelente diversificação, ele atraiu também muitos investidores. Ele tem mais de 146 mil investidores. O dividendo dele mensal tem ficado ali próximo de 0,70, 0,67, o que deu no último ano acumulado 8,36%. O HGLG, o LZR, como são fundos muito seguros, bem tranquilos, bem tradicionais, o seu dividendo mensal acaba sendo menor, seu dividendo anual também. Quanto mais seguro, mais diversificado é aquele fundo imobiliário, menor são os seus dividendos, menor será a nossa rentabilidade com eles. Mas claro, a valorização da cota sempre vai acompanhando, vai sempre indo do lado ali também. Então a gente tem que colocar na balança, sabendo que os dividendos são menores, mas que a valorização da cota também pode ser maior. Aqui a sua gestora é a Aliança e com 150 cotas do ALZR 11, cerca de R$17.586, a gente já gera R$117 no próximo mês, uma nova cota do ALZR 11. E aqui a nossa planilha, então, conforme eu te falei, eu coloquei esses 7 fundos imobiliários aqui lado a lado, nós temos aqui o preço de cada um deles, o dividendo mensal de cada um e uma cota. Então, se a gente comprasse uma cota de cada um deles, isso iria gerar uma carteira aqui de R$847. Então, com R$847, a gente consegue montar essa carteira bem diversificada, com 7 fundos imobiliários, 2 deles de papel, os outros 5 FIs de tijolos, sendo 2 de galpões logísticos e um último híbrido, o LZR11, um fundo híbrido que tem tanto galpões, prédios comerciais, data centers, enfim, outros tipos de imóveis dentro do seu portfólio. E beleza, o dividendo médio dessa carteira ficaria aqui em torno de 0,78, quase 0,8% ao mês. Lembrando que esse dividendo é limpo, uma carteira diversificada, com uma maior porcentagem para os FIs de tijolos, uma carteira mais conservadora, aqui um dividendo também vai girar em torno de 0,8, 0,85, é isso que a gente busca para os FIs, uma carteira sólida para longo prazo. Esses R$847 iriam gerar, então, por mês, R$6,35 para nós todos os meses. Assim a gente vai aumentando os aportes. Por exemplo, se a gente tivesse mais ou menos R$1.000 investidos em cada um deles, 7.544, já gerando aqui R$58, R$60, e aí você pode ir brincando e ir em busca também aqui de quanto que a gente tem que ter investido para gerar, por exemplo, uma renda de R$1.000. Por exemplo, aqui, cerca de R$75.000, a gente já teria uma renda de R$588. Enfim, eu vou deixar o link aqui embaixo dessa planilha, você pode fazer o download e brincar aqui com os valores, colocar outros fundos imobiliários, também aqui outras porcentagens, outros dividendos, conforme a carteira de investimentos que você tem, você coloca os dados e também você vê quanto que você tem que ter investido, o valor para chegar nas cotas infinitas está aqui embaixo, então 109 cotas para o KNCR, 106 cotas para o MXRF, aqui uma planilha para você brincar, você colocar os dados e traçar suas metas, quanto que eu tenho que investir para chegar em R$1.000, para chegar em R$1.500 de renda mensal, dá uma olhada aqui, pega o link, faz download e coloca os dados para você também dar uma olhada. Se esse vídeo agregou valor para você, eu vou te pedir duas coisas, para você se inscrever aqui embaixo, também deixar seu like, que aí você me ajuda a crescer no YouTube, a gente leva esse vídeo adiante, outras pessoas vão começar a olhar para os fundos imobiliários, vão começar a investir também na Bolsa de Valores e receber essa renda passiva. Então, muito obrigado, e eu vou deixar outros 2 vídeos, um mostrando uma carteira de fundos imobiliários para aposentadoria, uma carteira bem conservadora, pensando lá na frente, e um segundo vídeo mostrando quanto tempo que a gente tem que investir nos FIs, nos fundos imobiliários, para começar a receber já uma renda passiva de R$100. Ali eu te mostro os valores de aportes que você tem que fazer todos os meses e também os anos e meses para você chegar nessa renda passiva. Então dá uma olhadinha nesses vídeos, muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo na próxima semana e falou!